Câmara em Foco no ar mais uma vez. Estou aqui na sala da presidência da Câmara Municipal de São Vicente e agora trazendo mais um tema importantíssimo aqui para a cidade de São Vicente, e não somente para a cidade de São Vicente, mas também para o estado de São Paulo e, por que não, para o restante do país, para o Brasil. E para conversar comigo sobre esse tema importantíssimo que é a Revolução Constitucionalista de 32, o famoso 9 de julho, um feriado aí muito importante, aproveitando também esse mês de julho, que é o mês de recesso aqui da Câmara, vamos trazer temas importantes aí para o estado de São Paulo e para todos, né, aqui na cidade de São Vicente também. E para conversar sobre, né, o 9 de julho, eu estou aqui com o professor historiador aqui da cidade de São Vicente também, vicentino de coração da gema, né? Marcos Braga, historiador que tem aí amplo conhecimento sobre o tema. Muito obrigado pela disponibilidade e por estar aqui mais uma vez com a TV Câmara Municipal de São Vicente, Marcos. Obrigado, agradeço o convite e estamos à disposição, vamos conversar. Vamos lá. E agora já para a gente introduzir já nesse assunto, começar a mergulhar um pouco na história do estado de São Paulo, não somente do estado de São Paulo, mas também do Brasil inteiro, explicar um pouquinho sobre o que foi essa Revolução Constitucionalista de 1932, e ninguém melhor para falar sobre do que um historiador, alguém que conhece realmente a fundo o que aconteceu, e um breve resumo aí desse episódio tão importante para a história paulista. Então, na verdade, a Revolução de 32 ela é uma consequência da Revolução de 1930 do Getúlio Vargas, né? Até a década de 20, o Brasil era como o pessoal chamava de República do Café com Leite, ou seja, era uma alternância de poderes entre Minas Gerais e São Paulo, pelo poder econômico que os dois estados tinham, com a pecuária e com a cafeicultura, né, com o café. Então havia toda uma sequência de presidentes e etc. ligados a esses dois estados. Tá? Quem estava no poder no final da década de 20 era o Washington Luiz, paulista, e houve uma eleição, e essa eleição quem concorria era o Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, né? E o Júlio Prestes, de São Paulo, que era apoiado pelo governo federal e pelo Washington Luiz. O Júlio Prestes ganha a eleição, só que o Getúlio fala que ela foi fraudada, que ela não era uma eleição que tinha sido correta, e num golpe, com apoio de muitos estados, ele depõe o governo federal, e tanto o Washington Luiz quanto o Júlio Prestes vão ser exilados em Portugal. O Getúlio assume o poder, falando que ia ser um governo provisório, desculpa, e por pouco tempo, só que não ficou por pouco tempo. Houve uma intervenção geral também nos estados. Os presidentes dos estados, que antigamente chamava presidente, não governadores, foram todos depostos, e foram colocados também pessoas ligadas ao governo federal, indicados pelo Getúlio. Tá? Isso criou, obviamente, a Constituição foi anulada, ficou-se de fazer uma nova Constituição, que não foi feita no primeiro momento, e os interventores, muitos deles não agradavam os estados, principalmente São Paulo, que o interventor nem paulista era. Isso criou toda uma manifestação de as pessoas ficando insatisfeitas com o processo. E com a organização política, principalmente do estado de São Paulo, com alguns outros estados próximos no primeiro momento, começou-se a criar a ideia de uma revolução, de uma intervenção para que o governo federal voltasse à normalidade, principalmente com a realização de uma nova Constituição. E isso foi realmente o estopim que deu o início à Revolução de 32. Perfeito, Marcos. E agora, como já foi apontado também pelo senhor no final dessa última resposta, né, da primeira resposta, já dizendo num resumo aí sobre o que foi essa Revolução de 32, foi algo interestadual, né? Teve a participação de outros estados, né, outras uniões ali federativas na época que compartilhavam do mesmo sentimento, né, que São Paulo tinha, né, de realmente ir de confronto ao governo federal que tínhamos na época, né? E quais foram esses estados e como que foi feito esse alinhamento, né, entre todas as forças para tentar combater com um exército ainda mais amplo, que era o Exército Nacional?
Na verdade, houve uma relação com o Mato Grosso, com o próprio Rio Grande do Sul, nesse primeiro momento de um alinhamento com São Paulo. Tá? Só que isso, com o tempo, não acabou se concretizando. E São Paulo foi ficando cada vez mais isolado no processo. Só que São Paulo tinha todo um poderio econômico e uma organização política muito forte das instituições ligadas ao próprio governo. Então, associações de servir, associações comerciais, industriais, universidades, movimento estudantil, igreja católica. Então, houve todo um alinhamento dessas pessoas que mantiveram essa ideia acesa de uma ação contra o governo federal. Tá? E eu acho que esse foi o ponto principal, ou seja, apesar de saberem que numericamente eles estavam em muito grande desvantagem, se manteve a ideia da revolução. E aí houve um acontecimento, ou seja, houve uma grande manifestação pública em São Paulo, em frente à sede de um partido ligado ao governo federal. E nessa ação, os estudantes tentaram invadir o lugar e houve uma reação armada e 4 estudantes acabaram sendo baleados e mortos, né? Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, que é o chamado MMDC. Até um outro morre também alguns meses depois, mas a sigla que dá início, né, ficou o MMDC, que é realmente a data de 9 de julho. Tá? E aí se começa, o governo de São Paulo se insurge contra o governo federal e começa essa ação armada, né, organizando toda a sociedade em prol de um objetivo que se coloca principalmente, que seria uma nova Constituição para o Brasil, né? E aí se começa. Muitas pessoas falam, até em outros estados, que era uma reação econômica de São Paulo de manter seus privilégios. Tá? Então, isso é colocado em outros estados. Mas, assim, claro que, de um certo ponto, também tinha isso, mas havia toda uma necessidade de se voltar a uma normalidade política, e realmente porque você tinha colocado pessoas que não eram ligadas aos estados. Então, isso foi um grande momento. E aí, houve uma ação de praticamente todas as famílias se envolverem no processo. Né? Todas as famílias acabaram se envolvendo no processo de uma maneira muito forte. Tá? Então, porque essa convocatória à participação era feita nas reuniões de família, nas reuniões comerciais, no colégio, nas faculdades e nas igrejas. Então, muitas vezes, várias pessoas se envolveram nessa questão fanista, nessa questão, porque foram chamadas por um grande processo de divulgação e de marketing que foi muito forte na Revolução de 32. Perfeito. E agora já trazendo também essa parte de marketing, né, de tentar aderir ali cada vez mais pessoas para brigarem por São Paulo, eu gostaria de saber como que foi feito, né, esse chamado paulista para cada um dos cidadãos para se envolver, né, e basicamente mais de 20 mil soldados, né, alistados tivemos. E também gostaria de saber como que o MMDC foi uma bandeira levantada junto com essa campanha. Como é que foi feita essa campanha num todo, né? E a adesão do paulista na época, como é que foi esse sentimento? Foi algo de ufanismo? Foi algo que realmente todo mundo se identificou e, entre aspas, pulou nessa bala, vamos dizer assim? Primeiro aquilo que a gente estava comentando, ou seja, praticamente todas as famílias, jovens de 18 a 20 e poucos anos, se envolveram. Até o meu avô, por parte de pai, né, ele era o único filho homem de uma família de irmãs mulheres, a mãe tinha ficado viúva, e ele se alista. Ele disse em 32, ele era de 5, então já tinha seus 27, 20 e poucos anos de idade, ele se alista. As irmãs ficaram loucas da vida com ele, entendeu? Porque realmente ele era o único varão da família. Então, de qualquer maneira, tanto que vários outros tios e irmãos por parte de mãe também se alistaram, porque era um orgulho você ter alguém da família se alistando, mulheres se alistaram como enfermeiras, né?
Então, teve todo um movimento, né, se envolveu na Revolução de 32. Né? Então, era uma questão... E aí a questão do marketing foi muito forte. Existe toda uma propaganda feita de uma maneira muito bem feita, ou seja, na mídia, rádio, principalmente rádio, jornais, folheteria, pôsteres. Os pôsteres da Revolução de 32 são muito bonitos, são muito bem feitos. Tanto que existe uma campanha que é extremamente conhecida, que chama Ouro para o Bem de São Paulo, né? Que as pessoas doavam suas alianças, né? O marido e a mulher, e ganhavam uma aliança de ferro, ouro, você contribuiu para o Estado de São Paulo, etc. Né? Então, esse dinheiro era comandado por um grupo gestor, político e militar do movimento, tanto que em São Paulo tem um prédio ali perto da Praça da Sé, que ele chama Ouro para o Bem de São Paulo, e ele representa a bandeira de São Paulo, tem todo um movimento extremamente interessante. Então, assim, houve um processo muito bem feito, e as pessoas realmente aderiram. Claro que a palavra não deveria ser essa, mas era uma causa já perdida, né? Tanto que em 3 meses São Paulo se rendeu. Tá? Tanto que pessoas falam, São Paulo é o único estado que comemora uma derrota. Mas era uma derrota que, pelo menos 1 ou 2 anos depois, acabou causando a nova Constituição de 34. E é importante trazer esses impactos aí de um pós-confronto que São Paulo teve, porque realmente, se a gente for seguir na estatística ali, né, na ponta do lápis, né, claramente o São Paulo tinha desvantagens desde o início, né, por conta de um quórum muito maior ali por parte das frotas nacionais, e aí as frotas estaduais ali num menor número. E o saldo também não foi tão favorável para o estado de São Paulo. Só que isso toda essa revolução, esse movimento puxado por conta do Exército Paulista, teve ali depois um preço que foi algo até que benéfico para o desenvolvimento, né, da sociedade num todo, né? Tanto na questão de Constituição, quanto na questão ali até em partes mais democráticas, vamos dizer assim, para o país. Eu gostaria que o senhor trouxesse também esse paralelo, né, sobre a importância dessa revolução vinda lá de 30, né, como foi dito anteriormente, até mais ou menos os dias de hoje que a gente pode definir, né, para a gente poder mensurar e trazer para quem está acompanhando na TV Câmara Municipal aqui de São Vicente, para saber realmente a fundo qual que é essa importância. A gente também tem que contextuar uma coisa. O Getúlio representa um momento extremamente interessante e marcante da história mundial, que foi a ascensão dos governos totalitários, principalmente na Europa. Tá? Então, você tem o fascismo com Mussolini, o nazismo com Hitler, tá? A Espanha com Franco, né? Depois Salazar, etc., em Portugal. Mas assim, então havia todo um processo e havia uma grande simpatia do Getúlio por esses governos, tanto da Itália quanto da Alemanha. Tá? Tanto que todo o marketing do próprio Getúlio era uma coisa muito ligada a esses movimentos, né, nazifascistas, né? Ao culto à personalidade, aquela coisa toda. Então, tinha esse processo muito forte, né? Então, eles também tinham uma máquina de propaganda muito forte. São Paulo usa também um pouco dessa experiência para o seu movimento, tá? Mas voltado a uma questão democrática, de se retornar a um Estado democrático de direito, de se ter uma nova Constituição e ter que os Estados tivessem uma autonomia maior dentro do processo político nacional. Isso, mesmo depois de 3 meses da derrota, fala-se quase 1.900 e não quantos mortos, mas na verdade diz que foi mais de 2.200, né? Mesmo com isso, com as perdas, né, etc., destruição de muita coisa, né? Depois a gente vai falar assim, foi a primeira vez que numa guerra, uma revolução interna de um país, foi usado no Brasil os aviões jogando bombas nas tropas paulistas, né? Os aviões federais, né? Tanto que dizem que o Santos Dumont se suicida por isso, por ver irmãos matando irmãos com a sua invenção. Então houve todo um processo maior quanto a isso que deixou uma marca e
uma marca positiva. Por isso que nós sempre comemoramos o 9 de julho. Perfeito. E falando em comemorações do 9 de julho, né? Agora trazendo até um pouco para o escopo aqui da nossa pauta e do porquê que o Marcos foi convidado aqui para o Câmara em Foco, que é para explicar a relação da cidade de São Vicente com essa data importantíssima para o estado de São Paulo, já que São Vicente é uma cidade importante, não só para o estado de São Paulo, que aqui atrás a gente pode ver a bandeira, né, do estado, mas também para o país, né, como a célula máter brasileira, a primeira cidade, a primeira vila, né, aqui desse imenso e gigante país em que vivemos. São Vicente tem monumentos que relembram, né? E também tem celebrações anuais aqui para pontuar ali a importância dessa data, trazer à tona a celebração e também o resgate à memória. E quais são esses monumentos? E depois a gente pode até perguntar e chegar a ponto disso, de onde teve esse início, de onde foi esse ponto de partida da ideia de celebrar esses monumentos, né, por meio dessa memória importante para a Revolução de 32. A gente pode chamar que São Vicente tem três monumentos, vamos chamar assim, diretamente ligados à Revolução. Um realmente é um monumento que é o monumento que fica na Praça Heróis de 32, na Praça Heróis de 32, ali no Gonzaguinha, tá? Bem próximo à praia. Bem próximo à praia, e onde é feito aquele evento sempre em 9 de julho, que tem o desfile cívico, militar, etc. Tal. Então, aquele monumento ele foi feito em 52, né, nos 20 anos, né, da Revolução, e era um monumento extremamente interessante, uma pequena praça, mas ele toma praticamente a praça inteira, e ele era um monumento que inicialmente tinha 3 lados com azulejos, e esses azulejos tinham um soldado constitucionalista com os braços abertos, protegendo um panteão que representava uma bandeira do Estado de São Paulo. Tá? Depois, em cima, tinha os capacetes, etc. Tal. Era mais ou menos um trapézio, assim, etc. Só que muitas pessoas não gostavam desse mosaico, que falava que um homem parecia que estava com medo e não sei o quê, então era, etc. Então, houve um movimento na década de 90, tiraram esses azulejos, fizeram uma nova página, repaginaram o monumento, coisa que eu achei errado. Tá? Eu achava que poderia ter feito isso em outro lugar e mantido o monumento. Ou, pelo menos, tirado os azulejos e guardados para ser feito em algum outro lugar. Infelizmente, foi feito. Mas é o principal. Tanto que as pessoas fazem todo esse movimento cívico em frente a esse monumento. O outro extremamente importante é o mausoléu do soldado constitucionalista lá no cemitério municipal. Tá? Então, é um espaço onde pessoas que têm familiares que participaram da Revolução de 32 que podem colocar os ossos dos seus parentes que participaram da Revolução de 32. E outro, na Praça 22 de Janeiro, tem uma erma, uma pedra, em homenagem ao Pércio de Queiroz Filho. Trazendo aí também essa parte da importância de São Vicente para esse contexto da Revolução de 32 e também pontuando aí os monumentos aí que são utilizados para homenagem da Revolução Constitucionalista, a gente sabe que teve inúmeros combatentes de inúmeras regiões aqui do estado de São Paulo, não somente da capital, mas também do restante, né, do interior e também da Baixada Santista. E sabemos que São Vicente tem um representante em meio a esses combatentes, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre ele também, desses detalhes de onde ele vem e também, como você disse anteriormente, né, ele tem até um monumento em sua homenagem. Aí também gostaria que o senhor trouxesse a importância desse combatente, né, e também da memória dele para a cidade de São Vicente. Eu acho que é interessante a gente até colocar o nome do Pércio de Queiroz Filho, que é esse combatente que morreu em combate na Revolução de 32, porque eu acho que ele lembra, ele simboliza bem como as pessoas se sentiam naquele momento. O Pércio de Queiroz Filho era filho de um vereador da cidade, Pércio de Queiroz Souza, então um homem extremamente representativo na cidade, importante na cidade. Sua mãe também era uma pessoa muito participativa. Então, ele vivia num ambiente que discutia essas questões nacionais, era um rapaz letrado, etc. Mas dizem que, numa missa, um padre falou de uma maneira muito eloquente, muito, forte, chamando
ufanista, chamando as pessoas a participarem. E ele era de 32, 20 e poucos anos de idade, se empolgou com aquilo, daí não foi, os pais não tiraram dele a ideia, ele resolveu se alistar, ele se alista no tiro naval em Santos, vai para os batalhões para o interior de São Paulo e participa de batalhas. Infelizmente, numa dessas batalhas, houve um ataque aéreo, foi jogado uma granada de avião, e ela caiu perto dele, estourou, e ele acabou ficando alguns meses até internado, mas acabou falecendo. Então, na Praça 22 de Janeiro, tem essa erma, essa pedra. Praça 22 de Janeiro. É aquela do lado da Praça da Biquinha. Ah, legal. Onde tem o espaço multicultural. Sigam no antigo Cine 3D. E ali também eram feitas homenagens, esse ano não foi feito, mas todo ano também era feita uma homenagem e colocado flores na erma do Pércio Queiroz Filho. Então, ele representa bem assim, um cara jovem que se empolgou com uma ideia defendida de volta, sabe, à normalidade, à democracia, à participação das pessoas, que isso é sempre importante. Infelizmente, perdeu a vida, mas pelo menos ele fica para a história como um herói da cidade. Perfeito. E história é algo muito importante que um povo que não conhece a sua história provavelmente pode repetir os erros aí no futuro. Uma frase muito impactante aí para quem estuda história. E pensando nisso também, Marcos, eu gostaria que, já para a gente até concluir o nosso bate-papo aqui, que trouxéssemos aí um paralelo do que temos de legado ainda dessas revoluções, né, desses combates aos regimes totalitaristas ou então às ideias assim totalitárias que tínhamos na época e o que colhemos de fruto disso, apesar de uma derrota, entre aspas, né, estatisticamente falando, né, números falando, mas também com um legado muito positivo, que é o legado da resistência, o legado ali da luta pelos direitos e também o legado ali da briga, né, pela Constituição e por termos aí deveres e direitos assegurados por meio dela. Eu gostaria que você trouxesse a importância dessa revolução ainda nos dias de hoje e também trazendo esse paralelo aí que foi dito por mim anteriormente. Eu acho que toda participação popular é importante, né? Ou seja, a democracia... existe uma frase que diz que a democracia é o pior dos regimes, tirando todos os outros, né? A democracia ela é falha, ela tem uma série de falhas, mas ela pelo menos dá a você a oportunidade de participar, né? O teu candidato ganha, você fica feliz, depois perde, você fica triste, você luta para que ele ganhe de novo, alguém ganhe de novo. Então, é um processo... Esse é um processo democrático que a gente sempre luta por isso, né? Você é um rapaz muito jovem, eu nasci em 58, então eu entrei na escola primária e saí da faculdade dentro do governo militar, no regime militar. Então, para mim, a manutenção da democracia é muito importante. E acho que para as pessoas que lutam por isso até hoje, é sempre importante de ver as pessoas que deram os exemplos antes. E a Revolução 32 é isso. Mesmo sabendo que ia perder, eles foram para a luta. Mais de 2 pessoas morreram, mas conseguiram, de certa maneira, o seu objetivo foi a Constituição. Tá? E São Vicente, uma cidade célula máter da nacionalidade, berço da democracia na América Latina, etc., é uma cidade que tem uma história muito grande, mas que muitas vezes as pessoas falam e conhecem muito pouco sua história. Então, a gente tem que lutar pelos seus espaços, pela manutenção da sua história real, através dos seus espaços culturais. Precisamos de bibliotecas, precisamos de museus, precisamos de espaços de exposição, e acho que isso que a cidade tem que lutar, para preservar e ter cada vez mais a sua história. Perfeito, e assim ficamos por aqui com mais um Câmara em Foco. Muito obrigado, Marcos, pela entrevista, por conceder esse espaço na agenda. E você acompanha tudo da Câmara Municipal de São Vicente aqui no canal 40.1 do Sinal Digital e nas plataformas digitais da Câmara. É só dar um Google que você acha o YouTube e o Facebook por lá. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.